Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, estaremos dando continuidade aos nossos estudos. Então, a tia vai continuar, primeiramente com a nossa aulinha de português. Nós paramos na página 67. Então, por favor, peguem aí o seu livro e abram na página 68 para a gente dar continuidade aos nossos estudos e às nossas atividades, tá bom? Bom, a página 68, no caso na página 68, 69, 70 e 71, que são as páginas que a gente vai dar hoje, vai estar dando continuidade, ao assunto texto expositivo, que é o texto que te informa sobre algum assunto, tá? Então, no caso aqui da 68, 69, 70, 71, a gente vai estar falando ainda sobre o textinho O Pulo do Gato, tá? A gente vai estar dando continuidade. Então, vamos lá. Para que servem as imagens nos textos informativos? Geralmente a imagem ela serve para quê? Para complementar a informação. Então, às vezes está lá a informação escrita, coloca uma imagem para te ajudar a entender sobre aquele assunto, tá? Então, baseia a sua resposta mais ou menos por esse caminho aí. Oitava questão. Com base nas informações presentes no texto O Pulo do Gato, responda as questões a seguir. Letra A. Por que no texto é dito que o puma parece um grande preguiçoso? Por quê? Aí você tem que voltar lá, e dizer por que parece que ele é um grande preguiçoso. Vou dar uma dica, É porque ele costuma, eu não posso falar, tá bom? Vai lá, tenta, procura que vocês vão achar, tá bom? Tá lá no textinho. Letra B. O puma realmente é um preguiçoso? Justifique sua resposta com uma passagem do texto. Então, é assim, ele é conhecido como um grande preguiçoso, mas será que ele realmente é preguiçoso? Claro que não. Por quê? Você vai dizer o porquê com alguma partezinha do texto, tá bom? Letra C. Leia novamente a seguinte informação. Então, essa frase que a gente já ouviu, estava lá no texto. Esse animal, o puma, é um dos melhores saltadores da família dos felinos. Questão 9 aí, ó. Assinale abaixo o nome de outros animais que pertencem à família dos felinos. Então, o cavalo é um felino? Não. Um gatinho? Sim. Tigre? Sim. Onça? Sim. Jaguatirica? Sim. Tamanduá? Não. Raposa? Não. Leão? Sim. Guerpado? Sim. Tá? Então, você vai marcar apenas os que são felinos. 10. Para resolver a atividade anterior, você consultou algum livro? Só, no caso, os nossos conhecimentos prévios, Livro algum. Então, como você conseguiu resolvê-la? Se você consultou alguma coisa antes da tia estar falando para vocês, vocês coloquem aí. Caso vocês não tenham, consultado nada, vocês coloquem aí que, no caso, que foi de acordo com a explicação que a tia deu, ou pelos meus conhecimentos prévios, eu já conhecia a família dos felinos, coloca mais ou menos isso daí que a tia vai estar aceitando. 11. Consulte um dicionário para confirmar se você respondeu corretamente a questão anterior e pesquise sobre os animais que ficou em dúvida. Então, no caso, se alguns dos animais aqui da questão 9 você ficou em dúvida se ele é realmente ou não da família do felino, pesquisa sobre esse animal. E aqui coloca, na questão 11, a definição lá do dicionário. Aí você vai ter que olhar um dicionário na sua casa ou na internet, sobre a definição de felino. O que são felinos? Aí anota aí. 12. Procure no seu dicionário o verbete da palavra felino e registre abaixo. Então, você vai dizer aqui, o que é o felino, de acordo com o dicionário. Verbete é a definição da palavrinha, tá? 13, da página 69. Quais características dos felinos o texto apresenta? Então, lá no nosso texto, O Pulo do Gato, na página 66, está dizendo que os felinos eles têm algumas características em comum. Então, o que eles fazem? Eles caçam, Enfim, tem várias sugestões lá. É só pegar lá no textinho e anotar aí. 14ª questão. O título do texto é O Pulo do Gato.
A que animal se refere a palavra gato nesse caso? O texto está falando de quem? É de um gato mesmo? Não, nós sabemos que não. Então, de quem que ele está falando? Se refere a quem essa palavra gato? Só colocar aí. 15. Você conhece a expressão pulo do gato? O que ela pode significar? Caso você não saiba o que significa o pulo do gato, você pode estar pesquisando na internet ou perguntando para o seu pai ou para sua mãe, tá bom? Eu aposto que ou a internet vai resolver para você, ou então o papai e a mamãe devem conhecer essa expressão, tá bom? Caso nem na internet você encontre, nem o papai ou a mamãe saibam, pergunta lá no grupo que a tia vai estar respondendo para vocês, tá bom? Vamos lá. 16. A escolha desse título foi criativa, inteligente? Por quê? Isso aqui é uma opinião sua. Essa resposta aqui é uma opinião sua. Você acha que o pulo do gato foi um título inteligente, um título criativo? Sim ou não e por quê? 17. Observe os significados da palavra bote. Bote. 1. Pequena embarcação de material e uso variados. 2. Salto do animal sobre a presa. O bote, né? É quando ele consegue pegar a sua presa para poder devorá-la. Então vamos lá. Com qual desses significados a palavra bote foi usada na frase? Pode dar um bote pulando até 6 metros de distância. Vocês acham que foi o significado 1 da embarcação ou o significado 2, assim, de pegar a sua presa, né? Aí vocês se baseiam aí no texto que a gente leu para poder responder. 18ª questão, 18. Segundo o texto, um puma pode saltar de 15 metros de altura. Responda as questões a seguir. Letra A. Que recurso o autor usou para que os leitores pudessem imaginar o que essa altura representa? Então, lá no caso, ele comparou esses 15 metros com alguma coisa que você vai ter que voltar no texto para poder descobrir. Então, o que o autor falou lá no texto para a pessoa que está lendo ter uma ideia mais ou menos do que são 15 metros? Coloca aí para mim. B. Essa comparação é importante para que os leitores compreendam essa informação? Que ela é importante com certeza, né? Mas por quê? Será que sem ela a gente não ia conseguir mais ou menos identificar o que seriam 15 metros, né? Foi com a comparação que ele fez que a gente pôde ter mais ou menos uma noção. Página 70, letra C, né? Outra comparação. Que outra comparação o autor poderia ter usado para que o leitor pudesse imaginar o que são 15 metros? Aí é com você. Além dessa que ele fez no texto, que outra comparação ele poderia fazer, né? Para a gente poder ter uma ideia do que são 15 metros de altura, tá? E aí vocês coloquem a imaginação de vocês aí para fluir. 19. De acordo com o texto, um puma pode medir até quantos metros? Tá no texto, é só procurar lá. 20. 20ª questão. Além do tamanho, que outras características do puma poderiam representar perigo a uma pessoa que eventualmente ficasse frente a frente com esse animal? E aí? Então, será que é só o tamanho? Ou é a questão também da agilidade, né? Por ele ser um animal feroz, um animal selvagem, né? Por ele ser carnívoro. Tudo isso vai contar para que a pessoa, né, coitada, que estivesse passando na frente de um puma, né, se assustasse. Questão 21, 21ª. Sem olhar no texto original, que é o pulo do gato, escreva um texto informativo, expositivo, né, sobre o puma, utilizando todas as informações do quadro abaixo e acrescentando outras que você achar interessante. Organize seu texto em parágrafos, procurando agrupar as informações parecidas. Dê um título ao seu texto e faça um desenho para ilustrá-lo. Então, pessoal, perguntas frequentes. Tia, posso copiar o mesmo título da página que já está no texto anterior? Não, usa sua criatividade. Faz um título criativo, né, que vá falar um pouquinho sobre o que você vai estar falando no seu texto, né, que vai antecipar um pouquinho o assunto. Então, coloque a cabecinha profissional que eu tenho certeza que você é capaz de criar um título novo aí sem copiar o antigo, tá? E aqui
nesse quadrinho, você tem algumas informações sobre o puma, né? Pode ter até 2,5 metros de comprimento, é da família dos felinos, é carnívoro e feroz, caça animais pequenos como lebres, esquilos e cotias, caça animais maiores como alces, capivaras e veados, não é capaz de rugir como leão ou tigre, o seu miado lembra o de um gato doméstico e não assusta ninguém. É um grande saltador, pode dar um bote pulando até 6 metros de distância, pode dar um salto de até 15 metros de altura. Você vai ter que fazer o seu texto usando essas informações ou qualquer uma outra que você tenha pesquisado aí, que você tenha achado interessante. Então, junta essas informações, essa daqui com a que você pesquisou, se você tiver pesquisado, né? E faz um texto bem criativo, criando um novo título. E nesse quadradinho aí da página 71, você pode estar fazendo um desenho sobre o seu texto, tá bom? Então, essas foram as nossas páginas de português dessa semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Porque agora nós vamos para a geografia, tá? Lá na página 87. Peguem aí o livro de vocês para acompanhar a leitura com a tia. 87, a gente vai até a 92, né? A gente vai falar sobre as diferentes paisagens do espaço brasileiro. Tá aí, ó. Diferentes paisagens do espaço brasileiro, do nosso Brasil, do nosso país, né? Conforme a gente vai sair passando de uma cidade para outra, né? A gente vai vendo como a paisagem vai mudando, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Página 87. Qual é a ideia? Observe estas paisagens. Então, nós temos aqui, ó, vista aérea de paisagem urbana de Vitória, capital do Espírito Santo, em 2014, essa foto. Vista aérea da cidade de Medina, interior de Minas Gerais, com formação rochosa ao fundo, 2016, a gente está falando dessa montanha que está aí atrás, né, no fundo da imagem. Vila Rural, no município de São Sebastião da Amoreira, interior do Paraná, 2015. Amoreira. Propriedade agrícola na área rural de Cuiabá, capital do Mato Grosso do Sul, 2015. Então a gente repara como são diferentes essas paisagens, né? Características, umas têm mais casas, uma tem mais prédios, umas têm mais áreas verdes, outras têm praias, outras não, não é verdade? Umas têm montanhas, outras não. Então essas diferenças fazem compor um cenário muito rico e variado no nosso Brasil. Então vamos lá. Quando você vai à escola, à casa de um amigo, ao shopping ou a um sítio nos arredores da cidade, pode observar diferentes paisagens. Então a gente não fica vendo a mesma coisa durante todo o caminho. A gente varia, né? Varia as coisas que a gente vê. Mas você já pensou sobre o que é uma paisagem? Então, paisagem é o quê? É tudo aquilo que a nossa vista alcança. Então, quando você olha, né, para frente, tudo o que você está vendo é uma paisagem, tá? Assim, sempre que observar uma área qualquer, estará vendo uma paisagem. Então, às vezes, a paisagem não é só uma coisa muito linda, não. Você pode estar olhando, assim, para uma porta em branco. Essa porta branca, né? Essa porta branca, ela é uma paisagem que você está vendo naquele momento, tá? Então, eu gostaria que vocês pegassem uma canetinha aí e grifassem que paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança, tá? Na penúltima linha aqui, ó. Tá? Você vai grifar isso. É tudo aquilo que a nossa vista alcança. Isso é importante. Paisagens, página 88. Para aprender. Olhe através da janela de sua sala de aula. No caso, como a gente não está na escola, você vai olhar através da janela da sua casa. Que paisagem você pode ver? Que elementos a compõem? Agora observe a imagem a seguir. Então, depois que você observar a imagem que tem na janela da sua casa, você olha para essa imagem aqui. Uma das paisagens mais conhecidas do Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Costuma encantar as pessoas pela beleza natural da Baía de Guanabara. Essa foto é de 2016. Baía de Guanabara é toda essa água que a gente está vendo aí nessa imagem. As paisagens se caracterizam pela existência de dois tipos de elementos, os culturais e os naturais. Os elementos culturais são construídos pelas pessoas, então são as pessoas que fazem os elementos culturais. Exemplos:
prédios, estradas, esculturas, jardins, aí pode ser aí também, falaram casas, né, os automóveis, tudo isso é elemento cultural. Já os naturais, o próprio nome está dizendo, a natureza foi quem fez, né? Formados pela dinâmica da própria natureza. Exemplos, rios, mares, morros, montanhas. Então, tudo isso aí é elemento natural. Aquilo que não precisa do homem para existir, tá? Quando uma paisagem ainda não foi alterada pelos seres humanos, dizemos que se trata de uma paisagem natural. Entretanto, isso é cada vez mais raro, pois por meio do trabalho, as pessoas vêm transformando grande parte das paisagens naturais em cidades e plantações. Muitas vezes, sem se preocupar com os danos que poderão ocorrer à natureza. É verdade. Tanta gente que vai lá na floresta amazônica, não só na floresta amazônica, mas em outros lugares também, arranca toda a vegetação para poder abrir pasto, para poder fazer plantação e nem se preocupa, né, com os danos feitos à natureza. E futuramente para nós mesmos, porque isso vai voltar para a gente de alguma forma. Então é bom a gente sempre usar os recursos naturais com consciência. Pessoal, pega a canetinha de novo e grifa. De as paisagens se caracterizam pela existência de 2 tipos de elementos, grifa, daí até natureza, tá bom? Vai grifar esse pedaço aqui, ó, porque ele é importante. Tá bom? E vamos para 89. Porém, não apenas as paisagens naturais são constantemente modificadas e transformadas em paisagens culturais. Estas também são constantemente alteradas. Isso acontece para atender às necessidades e aos interesses das sociedades. Então, além das paisagens naturais, né, que ainda não foram alteradas pelo homem, a gente também continua alterando as culturais, né, as que têm bastante elementos feitos pelos homens. Tá? Para quê? Para continuar atendendo às necessidades da gente. Então, às vezes, aquela estradinha é de terra, não é asfaltada, vai lá e asfalta, tá alterando novamente uma paisagem que já tinha sido alterada. Então, para atender as melhorias, né, para o povo, acaba alterando até as paisagens culturais também. Observe as fotos a seguir, que mostram mudanças ocorridas nas paisagens rurais e urbanas. Vamos lá. Nós temos aqui a primeira imagem. Rodovia duplicada, Distrito Federal 047, o que dá acesso ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, no Distrito Federal. Então, essa daqui foi uma rodovia duplicada, né? Ela era de uma mão só, ela foi duplicada para poder o quê? Evitar congestionamento e tal. E aí, para melhoria, foi alterada. Orla da praia com avenida e prédios ao fundo, em Maceió, capital de Alagoas, 2014. Foi feita uma orla para poder as pessoas passearem por ali, caminharem, enfim. Vista aérea da ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, para fazer a conexão entre 2 cidades em 2016. Então, essa ponte está até hoje lá, né? É a que liga Niterói ao Rio de Janeiro. Então, por isso que ela é conhecida como Ponte Rio-Niterói, tá? Ela foi aqui, ó, feita para poder fazer essa ligação entre as 2 cidades mesmo. Essa ponte é enorme. Comunidade ribeirinha conhecida como Boca da Valéria, nas margens do rio Amazonas, arredores de Parintins, estado do Amazonas, em 2011. Vamos lá, página 90. Embora as paisagens urbanas e rurais sejam bem diferentes, elas são interdependentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma depende da outra. Tanto a urbana depende da rural, quanto a rural depende da urbana, tá? Nunca se esqueçam disso. Uma depende da outra. Isso significa que precisam umas das outras para funcionar de forma adequada. Em nosso dia a dia, podemos perceber as relações existentes entre os espaços urbano e rural. Tais relações se iniciaram com o surgimento das cidades. Então, olha só. Durante muito tempo, os seres humanos retiraram da natureza tudo de que necessitavam para o seu sustento. Frutas, verduras, legumes, tudo era feito da natureza ali. O arroz, o feijão, o milho, né? Quando a alimentação se tornava insuficiente onde viviam, iam para outros lugares. Eram, portanto, nômades, ou seja, não tinham habitação fixa
e mudavam-se constantemente de um local para o outro em busca de alimentos, caça, pastagem, etc. Então, por exemplo, eu vivo aqui. Vamos supor que aqui seja uma área natural. Eu vivo aqui porque aqui tem frutas, tem as verduras, tem os legumes que eu posso comer. Mas se uma hora de acabar, eu vou ter que sair daqui onde eu estou e ir para outro lugar, onde tenha todos esses recursos para eu poder me alimentar e viver bem, tá? Então, eu sou uma nômade por isso, porque eu saio de um lugar e vou para outro em busca de alimento, tá? Vamos lá. Há milhares de anos, eles começaram a se fixar em alguns locais e iniciaram as primeiras práticas agrícolas. Então, eles começaram a criar os seus animais, começaram a plantar para poder ter sempre aquele alimento para poder comer. Aí começou a criar as cidadezinhas, né? Essa mudança no modo de viver representou o primeiro passo para a formação das cidades. Algumas nasceram de aldeias instaladas em áreas de solos férteis, outras como local de comércio e mercadorias produzidas no campo. Então foi aí que começou a questão do eu planto, eu posso vender, eu posso comercializar. Assim, nesses locais, com o tempo, passaram-se a agrupar pessoas para realizar variadas atividades, como a venda de produtos no campo. Atualmente, as cidades em geral concentram uma grande diversidade de atividades e pessoas. Então, é na cidade que nós temos mais mão de obra, mais variedade de produtos, mais lojas, né? Claro, mas também o campo é importante. Tá? Gostaria que vocês grifassem essas duas primeiras linhas aqui, tá bom? Porque elas são importantes. Página 91. Atividades. Observe esta paisagem retratada por um pintor francês. Então, nós temos aqui embaixo da imagem, ó, o nomezinho dele. Eu acho que, gente, eu não sei pronunciar esse nome, mas é Paul alguma coisa aí. Garfunkel, acho que é isso. E o nome dessa obra de arte é Vista Geral de Santos. Em 1932, essa obra de arte foi feita, tá? Então, nós temos aqui uma paisagem, tá? Letra A. Qual o nome do artista que pintou essa tela? Já até tentei falar o nome dele ali. Você coloca aí. Letra B. Que elementos você pode perceber na paisagem retratada? Então, o que você vê nessa paisagem? Você vai listar para mim tudo o que você está vendo. Então, tipo assim, se você está vendo casas, coloca casas. Se você está vendo um rio, coloca o rio. E assim por diante. Letra C. Quais elementos da paisagem foram construídos pelos seres humanos e quais não foram? Então, quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais, né? Os naturais são aqueles feitos pela natureza, gerados pela natureza. Os culturais são aqueles feitos pelos homens, pelas pessoas. Então, é só separar aí. Letra D. Como são denominados, né, nomeados, os elementos que foram construídos pelos seres humanos e aqueles que não foram? Então, nós aprendemos que os elementos que são feitos pelas pessoas, né, pelos seres humanos, são denominados de elementos culturais. E os que são gerados pela natureza são elementos naturais. Só colocar isso daí aí. Letra E. A tela de Garfunkel, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, foi pintada em 1932. Será que a paisagem que inspirou o artista continua sendo a mesma nos dias de hoje? Será? Lá em 1932 essa imagem foi feita. Será que até hoje está assim, como ele retratou? Aí, eu acredito que não, né? Questão 2, página 92. Observe agora de que forma o pintor gaúcho Pedro... Não sei pronunciar isso aqui também não. Wegener, sei lá, retratou um exemplo de transformação e destruição da natureza em sua obra A Derrubada. Então, enquanto o pintor Paul ele estava retratando uma paisagem bonita, né, de um espaço bonito, aqui o pintor Pedro ele tentou retratar uma outra realidade também da natureza, que é, no caso, o desgaste, a derrubada de árvores, né, a devastação. Então, o nome da obra é A Derrubada. Por meio de sua arte, o artista denunciou ações contra a natureza, que é o que mais acontece, inclusive, hoje em dia.
Letra A. O que a obra de Pedro está mostrando? Né? Então, o que ela está retratando? O que ele está querendo retratar aqui nessa obra de arte? Letra B. No espaço a seguir, represente por meio de desenhos um exemplo de agressão à natureza que pode ser observado no lugar onde você mora. Então, perto da sua casa, tem alguma coisa assim que vá contra a natureza? Que você acha assim, isso aqui destrói a natureza, mas as pessoas continuam fazendo. Retrata aqui no seu desenho. Pode ser jogar óleo no ralo da pia, pode ser deixar uma torneira pingando, porque isso aí vai fazer a água ser desperdiçada, pode ser jogar lixo no chão, pode ser quaisquer coisas relacionadas a isso, tá bom? E vocês vão representar por meio de um desenho. Pode ser lixo no rio, entre diversas outras coisas, tá bom? Então, meus amores, essa foi nossa aula de hoje, né, de língua portuguesa e de geografia. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo grupo, tá bom? Que a tia vai estar prontinha para tirar as dúvidas de vocês, ok? Um beijo, bons estudos e eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam conseguindo, tá bom? Amo vocês, estou morrendo de saudade. Um beijo.